Olá, estudantes! Olá, professores! Estamos de volta agora. Vamos continuar com a nossa unidade 4 de Cultura Digital. Eu e a professora Vilmara. Oi, Ed, tudo bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou ansiosa para a nossa continuidade, porque cada dia nossas aulas têm ficado mais interessantes, né, Ed? Isso mesmo, professora. O que será que nós vamos estudar hoje? Vamos ver? Vamos. Aula 11. Objeto de conhecimento. Cybercultura. Detalhamento. Transmídia. Liberdade e restrições digitais. Introdução aos games. Olha só, o assunto está ficando bem quente. Tá, e coisa que eles vão gostar muito de tratar, né? É isso mesmo. Então vamos logo conferir? Vamos, partiu o conhecimento. E vamos começar a aula de hoje com transmídia. Transmídia é uma convergência entre várias mídias, como a TV, o rádio, o jornalismo impresso e o cinema, os quais utilizam os formatos digitais para se manter presentes e significativos na sociedade da cybercultura. Em outras palavras, sem o processo de convergência haveria uma tendência das chamadas mídias tradicionais desaparecerem com o tempo, né? Por exemplo, o rádio ainda está até hoje porque ele se tornou uma transmídia, né? Como a gente vai ver, o podcast é uma variação da mídia rádio. Exemplos de transmídias. Na transmissão de uma partida de futebol pela TV, o telespectador pode participar da transmissão interagindo com o narrador, com os comentaristas usando um chat via Twitter ou WhatsApp, por exemplo, até participando de enquetes rápidas. Então é comum, né, vocês estarem assistindo um jogo de futebol e verem aquelas mensagens aparecendo embaixo na tela. É participação via chat ou a participação via alguma rede social que eles estão capturando e colocando ali. É uma participação direta, né, e isso não deixa de ser uma transmídia. Transmídias em telejornais. Outro exemplo típico de convergência pode ser verificado nos telejornais que, a todo instante, solicitam a participação do telespectador por meio de mensagens lidas ao vivo ou outros meios interativos, né? Então é comum também você, durante o jornal, ver algumas mensagens de WhatsApp que estão sendo lidas naquele momento ou de algum canal de interatividade até parecido com o que nós fazemos aqui nas nossas aulas, tá? Na próxima tela, nós vamos ver um QR Code onde vocês vão poder conferir, né, algumas dessas participações em telejornais no jornal Tapajós, tá? Depois você pode escanear e assistir. Mas, infelizmente, nessas participações ocorre muita utilização de brincadeiras, né? Aquelas conhecidas como trollagens. Então, já que são textos que são enviados para os apresentadores e é ao vivo, eles acabam lendo coisas que não deveriam ir ao ar, que acabam fazendo com que ele se passe por ridículo, fazendo alusões a coisas que pode parecer engraçado para quem está trolando, mas que não cabe a uma situação que é a do jornal, que é sério, né, gente? Vamos ver os aplicativos de transmídias. As grandes redes de TV, mesmo as independentes, têm aplicativos que oferecem diversos serviços e disponibilizam os programas para que o telespectador tenha liberdade de assistir quando quiser. São podcasts, vídeos exclusivos, reportagens escritas, imagens, entre outras mídias convergentes. Então, olha só, os podcasts são os mais procurados. Trata-se de arquivos transmitidos em áudio que pode ser uma reportagem, uma entrevista, um bate-papo, tá? Essas mídias agora elas podem ser procuradas de uma maneira mais independente. O telespectador não precisa mais ficar esperando o programa passar na TV. Ele pode simplesmente ir lá assistir a qualquer momento, tá?
tecnologias desenvolvidas para as transmídias. Assim como o celular foi evoluindo para convergir tecnologias, o qual podemos acessar TV, rádio, enviar mensagens, fazer ligações, também surgiram as Smart TVs, que permitem o acesso à TV aberta, serviços de streaming, TV por internet, acesso a rádios, aplicativos diversos, jogos online, música. Também existe um TV Box, que é um equipamento que você pode conectar à sua TV e a sua TV ela passa a se tornar uma espécie de transmídia, ela vira uma Smart TV se você agregar a ela um TV Box. Serviços de streaming. Os serviços de streaming possibilitam ao telespectador assistir ao que quiser, na hora que puder, pois todos os programas ficam à sua disposição em uma plataforma própria, excluindo-se os programas ao vivo. Toda a programação da TV fica à disposição do usuário, rompendo de vez com a passividade típica da TV, que foi o que nós falamos agora há pouco. Mas, além dessa programação que ele pode fazer a qualquer momento, né? Hoje eu quero assistir um filme. Ele também tem aplicativos, alguns dos streams têm aplicativos de jogos e músicas e você pode até comprar produtos por meio desses aplicativos. Liberdade de expressão. Qualquer pessoa pode gravar um vídeo se apresentando como especialista em determinada área. E mesmo que não seja, pode compartilhar esse vídeo como se fosse a expressão da verdade. Nós vimos isso, né, na aula anterior, quando nós falamos a respeito de ele participar de uma cybercultura, ou seja, dele ter agora meios para produzir conteúdos para a internet. Então agora nós vamos ver com um pouco mais de detalhe os prós e o contra dele ter esse poder de produzir conteúdos para a internet. Discurso mentiroso. O problema é que, às vezes, esse produtor de conteúdo, seja por desconhecimento, seja intencionalmente, ele pode construir um discurso de ódio ou mentiroso, acreditando estar protegido pelo princípio da liberdade de expressão, tá? Então, liberdade de expressão a gente vai falar bastante nesta aula. E o que diz a lei sobre isto? A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, garante a todo cidadão a liberdade de expressão. No entanto, é preciso estar atento para que essa liberdade não incorra em crimes como calúnia, injúria ou difamação. É preciso saber até que ponto vai a liberdade de se expressar e quando começa o direito do outro em não ter o seu nome associado a possíveis fatos negativos ou mesmo criminosos. Então, se você quiser ler a legislação na íntegra, é só escanear esse QR Code aí, que você vai ter à sua disposição a Constituição de 1988 em PDF, diretamente da Biblioteca Digital do Senado Federal, tá? Então fica aí para vocês depois consultarem. Mas vamos prosseguir com a nossa aula. O caso mais comum é o discurso de ódio pelo qual se pratica o cyberbullying, que consiste em expor o outro a um julgamento coletivo, espalhando imagens constrangedoras, mentiras ou descontextualizando uma mensagem para dar uma conotação negativa a quem teria escrito. O grande desafio de quem cria conteúdo é saber como preservar essa liberdade sem que ela seja usada em nome de um discurso de ódio, como o racismo, o machismo, a misoginia, entre outros. Senão pode ocorrer o cancelamento, né? O que é o cancelamento? Vamos lá falar sobre o cancelamento? Cultura do cancelamento. É uma prática de condenação virtual a atitudes consideradas reprováveis no meio social em dado momento. Por exemplo, se alguém defende o machismo, o controle de uma mulher por um homem,
Grupos organizados passam a se manifestar de maneira contrária a essa atitude e a conclamar para que outros façam o mesmo. Mas o que realmente ocorre, vamos ver o que ocorre na prática, né? O que é esse cancelamento na prática. Na prática, os seguidores que não concordam com a opinião de um determinado produtor ou criador de conteúdo deixam de segui-lo. Alguns chegam a denunciá-lo ou até pedir punição perante a lei. Tá? Então, nós vamos ver, olha essa próxima cartela, que tem um GIF interessante. Ó. Vou parar um pouquinho para vocês prestarem atenção. É uma pessoa no palco e ela está terminando uma apresentação, porém, onde está a plateia? Na prática, na vida real, no mundo real, podemos dizer que o cancelamento ele é mais ou menos isso, né? As pessoas deixaram de segui-lo, então por isso ele não tem plateia, né? Ele não tem pessoas ali para aplaudir, ele não tem pessoas para admirá-lo, pessoas que apreciam. Por quê? Porque essas pessoas deixaram de segui-lo por alguma coisa algum erro que ele cometeu que foi colocado como negativo para a sociedade. Tá? Então, alvos de cancelamentos. Já vimos muitas celebridades serem canceladas, mas qualquer pessoa influente ou que se expõe publicamente e que possui muitos seguidores estão sujeitas a esse tipo de atitude ou manifestação. Não necessariamente artistas. Então, além de coibir atitudes não socialmente aceitas, a cultura do cancelamento acaba se tornando um processo extrajudicial. Olha só como ela é complicada, né? Então, tem como reverter? Vamos ver. É comum, após um episódio desgastante para a imagem de uma pessoa influente, ela ter que vir ao público pedir desculpas por algo que tenha falado ou que tenha feito e que tenha motivado o cancelamento. Mas, em sua maioria, o acusado é julgado e condenado de maneira taxativa, sem direito à própria defesa. Nesse contexto, a prática de surtir efeito contrário ao que se desejava, né, que é coibir atitudes reprováveis, mas praticando o cyberbullying, né, vai acabar ocorrendo. Então, olha só, vocês cancelaram ou nós cancelamos uma determinada pessoa que falou alguma coisa que nós não aprovamos. Só que o fato de nós estarmos cancelando essa pessoa, nós podemos estar cometendo também um crime, que é o cyberbullying. Tá? Então, cuidado também com esse tipo de julgamento. Vamos para o próximo. Analise antes de agir. Não defendendo atitudes não socialmente aceitas, mas muitas pessoas se deixam levar por discurso único veiculado pelas redes sociais sem ter certeza da acusação, nem compreender o contexto como um todo e passam a repetir mecanicamente um comportamento não crítico. Então aí a gente colocou até essa foto para lembrar, para remeter aquele dito popular que falam: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, na verdade, se de repente uma pessoa influente dá uma opinião sobre alguma coisa, você precisa checar se realmente aquela opinião ela tem, nós já vimos isso nas últimas aulas, né? Se ela tem realmente algum sentido, se ela tem um fundo de verdade mesmo, e não sair propagando qualquer coisa, porque isso aí já pode também entrar na fake news, tá? Já pode entrar naquela outra categoria de crime também, né? Então, se for uma fake news, já viram que esse cancelamento ele se torna um cyberbullying, né? Então, você de repente está cancelando ali uma pessoa que estava propagando uma notícia que nem era dela de repente. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem todos os lados da moeda que precisam ser analisados, tá? Antes de ter qualquer atitude drástica dentro da internet. Então vamos olhar as restrições digitais. As restrições digitais estão ligadas a essa cultura também de cancelamento. Então, considerando esse contexto da cultura do cancelamento, do cyberbullying e das fake news, diversas plataformas, né, repositórios de vídeos,
redes sociais têm tomado atitudes para inibir ou impedir a publicação de postagens que atendem contra determinados valores, contra a democracia ou contra a saúde pública, seja pela própria política interna, seja por decisão judicial, estão excluindo postagens consideradas falsas ou que induzem ao erro. Então, alguns algoritmos, de algumas plataformas já fazem isso automaticamente. Só que mesmo assim, as plataformas agora estão tomando cuidado, estão colocando pessoas para, antes de bloquear, dar uma olhadinha para ver se realmente aquilo ali precisa ser bloqueado, ou então ele só coloca uma tarja, de conteúdo sensível. E aí as pessoas, antes de abrir um determinado vídeo, de abrir uma determinada foto, elas vão ver essa imagem, que está lá, e elas vão tomar a decisão de abrir ou não. Se ela for sensível, ela não vai abrir, tá ok? Exemplos de restrições digitais. Um caso famoso e que precisou ser restringido digitalmente foi um jogo online chamado Baleia Azul. Criado na Rússia, o jogo induzia adolescentes e jovens a praticar uma série de tarefas, levando, inclusive, muitos a cometer suicídio. Esse caso aí ficou muito famoso e ele teve proporções mundiais e teve que ser restringido. Os vídeos tiveram que ser excluídos, teve que ser banido mesmo da internet, Mas antes disso, infelizmente, ocorreram muitas mortes, muitos suicídios para chegar ao ponto de restringir. Então, muitos processos ocorrem até hoje por conta dessa situação, tá? Segundo exemplo, entre 2020 e 2021, por exemplo, houve diversos casos de alerta ou exclusão de postagens a respeito de política e da pandemia do novo coronavírus. Até hoje, nós vemos alguns avisos nas redes sociais a respeito da pandemia, Então, se você for postar alguma coisa sobre a pandemia, sobre o coronavírus ou sobre algum assunto relacionado a isso, certamente você vai receber uma série de restrições antes de postar, ou até seu vídeo, ou sua foto, ou seja, seu documento pode ser bloqueado ali naquele momento mesmo, tá? Por quê? Para evitar as fake news, Então, as empresas de redes sociais tiveram que tomar esse tipo de atitude. Polêmica em torno das restrições digitais. Há os que chamam essa política de remoção de postagens de autoritarismo, pois estaria cerceando o princípio básico da democracia, que é a liberdade de expressão. Então, se eu tenho a liberdade de expressão, por que foi bloqueado o meu vídeo? Se eu posso falar o que eu quiser, por que minha foto foi bloqueada? Ela saiu dali. Por que meu texto ele foi despublicado? Se eu tenho liberdade de expressão. Muito cuidado com isso, tá? Trata-se de um tema complexo, pois ambos os lados têm suas razões. Ao mesmo tempo que é sempre necessário buscar a verdade ou, na falta de uma certeza, expressar-se com cuidado, fazendo as devidas ressalvas, tá? Só para lembrar que o direito à liberdade de expressão vai até onde começa o direito do outro, tá? Construindo dessa forma um relacionamento saudável no mundo digital. Então, os dois lados possuem também liberdade de expressão, tá? Além disso, nós temos também as restrições, e essas restrições são baseadas em alguns princípios também. Por isso que a lei, ela é bem complexa e a gente precisa tomar muito cuidado quando for expor a nossa opinião em relação a qualquer coisa, tá? Tomem bastante cuidado. Aquela regra que nós utilizamos lá nas primeiras aulas de ler e reler também se aplica aqui, tá? Antes de publicar. Agora nós vamos fazer uma pequena introdução aos games, que na próxima aula nós vamos avançar um pouco mais.
Quando falamos em games, pensamos imediatamente na diversão, no entretenimento, em um passatempo. No entanto, os games representam muito mais do que isso, ainda mais os que apresentam maior complexidade narrativa, recursos gráficos e tecnológicos, né? Um game ele pode cumprir certa função equivalente ao de uma obra de arte, como um livro, um filme, ou até estimular a fantasia e a imaginação. Então, aquele assunto que nós falamos a respeito de cybercultura, onde é a produção do que nós colocamos no mundo digital, né, no cyberespaço, também vale para os games. Ele ganhou essas proporções, né? Agora, os games também podem ser produtores, os gamers podem ser produtores de conteúdo para a internet. Então, vamos prosseguir. Olha lá, games modernos trabalham com narrativas que levam o jogador a experiências diversas, incluindo desde resgates de acontecimentos históricos a imersões em ambientes fantasiosos e, principalmente, a possibilidade de viver por um certo tempo uma outra vida. Então, um exemplo disso é o jogo Valiant Hearts, né, que ele tem como base, e o cenário todinho ele é construído baseado na Primeira Guerra Mundial. Então, olha só a relação dos games e a cybercultura, né? Então, a gente mexe bastante com o que, infelizmente, a guerra foi produzida pelo homem também, né? Mas o moderno, o digital está ali do lado, para e passe, né? Com o advento da internet, sabemos que qualquer indivíduo pode se tornar um produtor dos mais diferentes tipos de conteúdos, vídeos, imagens em geral, textos escritos, montagens, memes. Os games modernos oferecem exatamente essas mesmas possibilidades. Um jogador não é apenas aquele que executa comandos previamente programados, e sim aquele que escolhe caminhos que ajudam a construir a história como se estivesse vivendo aquela realidade. Tá? Então, conforme nós pudemos estudar nos capítulos anteriores, uma característica essencial da cybercultura é conceder ao indivíduo, o usuário da internet, o protagonismo que não podia experimentar em uma sociedade baseada em comunicação em massa, né? Então, hoje ele pode usar os games também para exercer esse protagonismo. Vencendo e perdendo. Existe isso dentro dos jogos, né? O jogo e a disputa são características da humanidade, que em sua origem tinha de lutar por sua terra, por sua cultura, por sua vida. Os games possibilitam experimentar a mesma sensação, ainda que de modo virtual. Como qualquer jogo físico ou virtual, uma pessoa é levada a experimentar a satisfação da vitória e a frustração da derrota, tá? Então, olha, é preciso saber que nem sempre vem a vitória na primeira batalha, tá? Ou atividade. É preciso aprender a lidar com a perda, certo? Então, insistir, refazer, fazer de uma outra maneira até você conseguir a vitória, não só nos jogos, como também na vida real. Os games vão além da diversão. Os games extrapolam o simples entretenimento quando passam a fazer parte de treinamento de funcionários do currículo escolar, de campanhas publicitárias, além de terem sido transformados em competições que geram patrocínios milionários e que levam os jogadores ao estrelato. Apenas como exemplo de como os games se tornaram grandes negócios, podemos citar que há uma previsão de se investir cerca de 10 bilhões de dólares até 2024 em jogos online. Vamos ver um VT agora falando sobre isso. Vamos lá. Eu me chamo Andrew Anthony, sou presidente da Federação Amazonense de Esportes, a FAISP, sou fundador e CEO de um dos maiores times de esporte aqui do estado do Amazonas, do norte do Brasil, que é a Amazon Crips. E estou aqui para falar um pouco sobre esse mercado para vocês, né? Dentro do mercado de games e esportes eletrônico, a gente tem várias modalidades.
tem Free Fire, tem League of Legends, tem CSGO, tem Valorant, tem Dota, tem os jogos retrô, tem a galera do Just Dance, tem a galera do Card Game, Pokémon GO e tantos outros que vem aí mobilizando e fomentando e crescendo esse cenário, esse mercado. A gente trouxe o campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Para cá, para Manaus, teve competição de Pokémon GO, que é a galera que joga Pokémon pelo celular, teve competição de Mortal Kombat, Street Fighter, que já é um jogo mais retrô, né? Muita gente pensa, então, essa fala vai para os pais principalmente, que jogaram na sua época Street Fighter, The King of Fighter 98, KOF, assim como tem a oportunidade para aquela galera que gosta de dançar, né? A gente fala aí do K-pop, são grupos de danças coreanas como o BTS, o Blackpink, que tá aí no auge, né? Então a garotada de adolescente, e pra gente foi um sucesso ter feito isso no Amazon Tecnogame. Eu não sabia que tinha competição de Just Dance, por exemplo, que é um jogo do Xbox que você tem que acertar uma grande pontuação ali de dança. E tem uma gama gigante de atletas de Just Dance. Olha, você pode encontrar vários campeonatos dentro do Instagram da FAISP, que é a federação. Você pode ir lá seguir a gente, @faisp_am, e entender como é que funciona o nosso trabalho, entender como é que funciona o mercado de esporte aqui dentro do estado do Amazonas. Uma das nossas maiores missões é tornar o Amazonas um polo do mercado de esportes. A gente quer exportar vários jogadores aí para fora, a gente já está fazendo isso. Então você pode ser um desses jogadores, você pode entrar em algumas das 72 organizações hoje que são filiadas à FAISP. Só depende de você, né, de querer se tornar um cyberatleta profissional e querer viver disso. Então você pode aí seguir lá a FAISP. A gente vai lançar agora em fevereiro o Vestibular Gamer, que é um vestibular voltado para essa galera dos games, para quem quer aí seguir nessa carreira, seja de programador de jogos, de animação 3D, enfim, na área de curso de tecnologia, e você pode receber essa oportunidade de ganhar uma bolsa de 100%. Então, isso não é só um joguinho. Se preparem que a gente tem cada vez mais novidades vindo por aí. Então, viram que videogame, jogo, né, a gamificação, ela não faz parte somente de ficar ali sentado diante de uma TV ou diante do computador jogando. Virou um grande negócio em diversos ramos, movimenta milhões no mundo inteiro. Então tem atletas, ele falou até cyberatleta, vocês viram esse termo ele utilizando? Tem atletas de games, que são os cyberatletas, que recebem não exatamente como o Neymar, mas bem próximo do que o Neymar ganha para poder jogar videogame. Ali virou um negócio, né, um investimento pesado. As competições elas são bem acirradas em diversas modalidades, em vários tipos de jogos. Na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de jogos e vamos entrar de novo nesse assunto, né, que é a parte dos negócios dentro dos games, onde as empresas elas estão vendo de uma maneira diferente os investimentos feitos em games. Então, games hoje não são feitos somente para jogar, eles são feitos para competir e também viraram um tipo de negócio, né? Viraram um grande negócio, que dá para se ganhar bastante dinheiro com isso, em diversas áreas. Vamos prosseguir agora com a nossa aula falando de gamificação. A gamificação. Na educação, o processo de gamificação, tanto analógica quanto digital, é uma estratégia que tem por objetivo promover a aprendizagem colaborativa. Então, a gamificação é muito utilizada nas formações, treinamentos, dentro da educação profissional, e os melhores resultados são obtidos de forma colaborativa. Tá? Então, quando você vai em busca de um emprego, você vai encontrar ali também uma competição. Olha só que interessante, né? Vocês vão ter vários candidatos para concorrer de repente a uma ou duas vagas. Então, por que as empresas não
não adotaram logo a gamificação? É uma das maneiras de se selecionar, tá? Então a gamificação ela é utilizada na seleção pelas empresas e hoje ela é utilizada muito nas aulas para poder chamar a atenção do conteúdo para os nossos estudantes. Olha lá, hoje, métodos de gamificação, vamos falar só de 2 métodos. Hoje existem vários métodos, mas um sul-coreano chamado de Yu Kai-cho desenvolveu um método baseado em 8 pontos essenciais em uma estrutura ortogonal. Trata-se do octálisis, tá? O que compreende esse octálisis? 1. Vocação épica. 2. Desenvolvimento e conquista. 3. Fortalecimento da criatividade e feedback. 4. Propriedade e posse. 5. Influência social e pertencimento. 6. Escassez e impaciência. 7. Imprevisibilidade e curiosidade. 8. Prevenção de perdas. Em síntese, a gamificação na educação ela adota a lógica de jogos, de modo a levar o processo ensino-aprendizagem a um nível mais motivador, atrativo e colaborativo. Utilizando o método octálisis de gamificação. Vamos lá. A ideia deste método é fazer com que o estudante, ao participar da aula de uma disciplina escolar, se sinta parte integrante de um jogo. Primeiro, porque todos queremos fazer parte de algo grandioso, por isso a vocação épica. Depois, é próprio do ser humano realizar com conquistas que geram a sensação de ter ganhado algo físico ou simbólico e de exercer uma influência sobre os outros como um líder. Tá? Então, na aula de hoje, nós vimos que agora no final, que a gamificação ela é muito utilizada para estimular o nosso estudante a competir de forma saudável com os demais ou de forma cooperativa para obter o conhecimento. Foi isso que nós vimos na aula de hoje, agora vamos prosseguir.